Vamos lembrar, os dois senadores que protocolaram a CPI da Covid, entraram na STF, depois eram dois que iam na CPI para detonar o Bolsonaro, o Alessandro Vieira e o Cajuru. Inclusive o Alessandro Vieira voltou a ser bolsominion e o Cajuru nunca se sabe, né? Um cara camaleão. Tá, agora, o que aconteceu? Dia 8 de janeiro, eu falei aqui há alguns dias, teve lá o golpe de Estado e os governistas começaram a assinar pedidos de CPI para investigar os bolsonaristas. Estava numa situação em que, todos acostumados com 4 anos de desgoverno Bolsonaro, a Polícia Federal não investigava quase nada, quando investigava, parava a investigação em algum ponto, a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, agindo como um bandido da pior espécie, o STF ficava de mãos atadas, porque não tinha investigação, o STF ia fazer o quê? E o Bolsonaro nadando de braçada. Era isso que estava todo mundo acostumado até o final do ano passado. Dia 8 de janeiro era apenas uma semana do governo Lula, ninguém estava acostumado, ninguém sabia, a Polícia Federal vai investigar ou não. Então começaram a protocolar CPI para, caso não houvesse investigação, vai ter uma CPI no Senado para pegar o Bolsonaro. O que aconteceu na extrema-direita? Utilizar a estratégia de sempre, que é a estratégia do blefe. Só que dessa vez vai errado de novo. Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, nem a 10ª que isso dá errado. E vai continuar dando errado sempre. Porque resolveram blefar. Resolveram os bolsonaristas falar que a CPI era para investigar o governo Lula. E que, olha, a CPI vai pegar o governo Lula, não sei o quê. E os bolsonaristas começaram a dar assinaturas para a CPI. Olha, muito parecido com o que os bolsonaristas fizeram na CPI da Covid, quando eles viram que não dava mais para desfazer a desgraça. Muito, mas muito parecido com o que os imbecis republicanos lá nos Estados Unidos fizeram, os trumpistas, lá na CPI do Capitólio. Quando teve CPI do Capitólio, o pessoal do Donald Trump falou, não, a gente vai fazer uma CPI para ferrar, para provar que eram todos infiltrados e tudo mais, começaram a falar. A CPI foi aprovada, chegou na hora H, os trumpistas ficaram com medo, eles nem indicaram membros para a CPI. De 11 membros, são 9 democratas e só 2 republicanos. Então aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil. Não é Capitólio, mas é Praça dos Três Poderes. Começaram os bolsonaristas a assinar requerimento para a CPI na Câmara e no Senado. Eles querem uma CPMI, que é uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que seja na Câmara e no Senado. Por quê? Porque eles sabem que na Câmara eles não têm uma minoria tão pequena como no Senado, onde seriam massacrados. Ok. A CPI no Senado foi pedida pela senadora Tronic, na Soraya Tronic. Soraya Tronic foi candidata à presidência. Essa é uma daquelas que eu penso, pessoa kamikaze. O que é kamikaze? Kamikaze era aqueles pilotos suicidas do Japão, na Segunda Guerra Mundial, até antes existiam kamikaze, que eles iam atacar algum lugar, eles só iam com combustível para ir, porque eles bombardeavam e depois eles usavam o próprio avião como bomba. O avião ia cheio de bomba, depois eles soltaram o que dava para soltar ali de artilharia, eles explodiam o avião em algum lugar. Suicidas. Kamikaze é a Soraya Tronic. Por quê? Ela foi candidata à presidência em 2022, e geralmente quando algum senador é candidato à presidência, ou alguém que não tem chance de ganhar candidato ou candidata, é para tentar ganhar cacife político para dali 2 anos ou 4 anos conseguir um cargo maior do que o cargo que tem atualmente. A Soraya Tronic é senadora eleita com votos de bolsominions. Ela é candidata a presidente, o que ela faz? A campanha dela foi 80% criticando o Bolsonaro e 20% criticando o Lula, ou 70-30, vá. Criticando o Bolsonaro que os eleitores dela gostam. Porque, meu, que coisa burra. Como é que a pessoa candidata à presidência faz isso? Tá, depois que ela perdeu, teve o segundo turno, ela não apoia nenhum dos lados. Por exemplo, a Simone Tebet, teve até um debate que ela criticou o Lula, bateu só no Lula e amansou pro Bolsonaro, mas depois, no segundo turno, ela enlulou, fez o L e foi pra cima, virou ministra. A Soraya Tronic não. Ela conseguiu brigar com todo mundo. Aí começa o governo Lula, ela pede a CPI. Logo depois dos atos, ela pediu a CPI. Ela é quem pediu a CPI. Ela entrou no STF porque a CPI conseguiu o número de assinaturas, porque os governistas, quando alguém assina um pedido de CPI, não pode retirar a assinatura. Os governistas assinaram, mas o Lula falou, olha, eu não quero CPI agora porque a Polícia Federal e o STF já estão no encalço dos golpistas, já está todo mundo preso, mais de 1.500 pessoas presas. Pra que CPI? A Polícia Federal vai pegar os caras, é o Flávio Dino, gente. Confiem no Flávio Dino. Os senadores petistas falaram, realmente não posso tirar, não só petistas, da governista falaram, não dá para tirar a assinatura, mas tá bom, não vai ter CPI. O problema é o seguinte, tiveram as assinaturas. E aí a Soraya Tronic entrou no STF pedindo para que o Gilmar Mendes instaure, ou obrigue o Rodrigo Pacheco a instalar a CPI. O Gilmar Mendes podia sentar em cima desse pedido. Vamos lembrar, no passado teve um pedido de CPI do MEC,
o Bolsonaro indicou pastores para pedirem propina e tudo mais. Esse pedido de CPI do MEC ficou um tempão na mesa do Rodrigo Pacheco, ele nunca instalou a CPI, os senadores entraram no STF, o STF sentou em cima daquilo e ficou por isso mesmo, não teve CPI até hoje. Nessa, o Gilmar Mendes podia sentar em cima do pedido e falar, ó, dane-se. Porém, o Gilmar Mendes, eu já te falei aqui há algumas semanas, ele tá com sangue nos olhos pra pegar o Bolsonaro. Sangue nos olhos mesmo. Até em coisinha pequena que dá pra ele ferrar o Bolsonaro, ele ferra. Ó, semana passada, ele anulou uma decisão do Tribunal de Justiça que evitava que o Carlos Bolsonaro pagasse uma indenização. Ele anulou a decisão só para que o Carlos Bolsonaro tenha que pagar a indenização. Quer dizer, tem coisa que você pensa, pô, não vai dar cadeia, mas ele vai lá e ferra os Bolsonaro. Tá. O Gilmar Mendes foi lá, em vez dele sentar em cima do processo como muita gente imaginou, sabe o que fez o Gilmar Mendes? Ele falou, tá, ô Rodrigo Pacheco, você tem 10 dias para explicar porque você ainda não instalou a CPI. Tem assinatura, instala a CPI. Rodrigo Pacheco vai tentar explicar. Ele vai tentar falar que não, tudo mais. O Gilmar Mendes, no final, vai falar, olha, constitucionalmente você é obrigado a instalar a CPI, instale a CPI. Então tem uma chance hoje muito grande de ter CPI. Qual é a chance de não ter CPI, Thiago? É a chance do que está acontecendo hoje. Os bolsonaristas estão recuando. Eles estão em pânico, desespero no bolsonarismo. Por quê? Porque se tiver uma CPI dos atos do dia 8, dos atos terroristas do dia 8, no Senado, meu amigo e minha amiga, em 2021 teve CPI da Covid, o Bolsonaro tinha bolsolão, orçamento secreto rolando. Em 2021, o Bolsonaro pagou 18 bilhões de reais em orçamento secreto. Ajudou alguma coisa para ele na CPI? Agora você imagine 118 bilhões de reais de orçamento secreto. O que o Bolsonaro vai fazer para tentar virar essa CPI para o lado dele? Não tem o que fazer. Ainda mais quando você sabe que os atos golpistas terroristas foram todos orquestrados pelo bolsonarismo. Então a situação está muito ruim. Eles tentaram usar o blefe e deu ruim. Agora imagine que não apenas ele não tem os 8 bilhões de bolsolão. Quem tem a caneta mágica é o Lula. O Lula que falou, não sei se eu quero, não quero CPI, melhor que não tenha, mas se tiver, meu amigo, se tiver, prepara, que a coisa vai ficar ruim. Então prepara aí, Bolsonaro. Os bolsonaristas estão em pânico. Eu tava vendo comentários de bolsonaristas no Twitter, eles estão em pânico. Eles começaram a compartilhar a notícia do Gilmar Mendes, vou ver se eu acho aqui, em pânico, falando, o que o Gilmar Mendes está se metendo? O Gilmar Mendes não tem que se meter nisso. Peraí. Mas vocês não eram a favor da CPI? Agora vocês não querem que o Gilmar Mendes obrigue o Rodrigo Pacheco a instalar a CPI? Por quê? Desespero. Deu ruim, Blair. Vou te mostrar aqui alguns posts. Aqui é uma das contas bolsonaristas, ó. Quem quiser pausa para ler, eu vou ler para você, ó. Estão querendo parar a CPMI do dia 8 de janeiro. Gilmar Mendes manda Pacheco se manifestar sobre pedido de abertura da CPI do dia 8. Assim que eles agem, vão coagindo, colocam quem eles querem no poder, censuram, prendem, torturam. Estamos na mão de comunistas. Peraí. Então tá ruim que o Gilmar Mendes mandou instalar a CPI? Às vezes não era a favor. O Flávio Bolsonaro não assinou a CPI. Os outros bolsonaristas não assinaram. Aí outra bolsominion aqui, ó. Essa até famosa, ó, tem 50 mil seguidores. Ó, quem quiser pausa aí para ler, eu vou ler para você. Ó. Segundo o noticiário, a CPI do Congresso ainda está em fase de coleta de assinaturas e ainda não foi protocolada. Então, por que o Gilmar Mendes está se adiantando ao processo e exigindo explicações de uma atividade exclusiva do Congresso Nacional? Algo de errado não está certo. Gente, para você ter ideia, isso aqui viralizou muito. Isso chegou a mim. Eu só tô te mostrando isso porque chegou a mim. Aparece na minha timeline. Aí tá aqui, ó, mais de 570 compartilhamentos. Tá. Aí, olha só. A CPI que estão protocolando na Câmara dos Deputados por Arthur Lira não foi protocolada ainda. Estão colhendo assinaturas. O Gilmar Mendes já mandou o Pacheco instalar a CPI no Senado, onde o bolsonarismo é muito menor do que na Câmara dos Deputados. Então agora o gabinete do ódio, eu te mostrei só 2 postos, mas são muitos, tá em pânico, porque se essa CPI for instalada no Senado, prepara que os próximos 3 meses, a CPI dura 3 meses, pode ser prorrogada a 6 ou a 9, cada 90 dias, né, vai prorrogando. Os próximos 3 ou 6 meses vão ser de pancadaria no Bolsonaro. Deu ruim para os bolsonaristas, tá pânico lá, tá tendo reunião de emergência todo dia, não uma ou duas, várias reuniões de emergência entre parlamentares bolsonaristas. O Bolsonaro tá com medo, ele tem muito medo de ser convocado para a CPI. Imagina um Bolsonaro convocado para uma CPI sendo massacrado na frente do Brasil inteiro.
Eu espero até que nem seja convocado. Eu espero o Bolsonaro preso, aí nem precisa CPI nem nada. É isso que eu espero. Ó, peço aí sua inscrição no canal. Falou.